Tem uma reportagem aqui, não sei se é uma reportagem o que a produção mandou para mim aqui ou é uma coluna de opinião. Não, é uma reportagem da Gazeta do Povo. Mas por que só as mensagens do Alexandre de Moraes interessaram? Isso eu pergunto, porque nas mensagens vazadas do Vorcaro, nós temos vários players políticos importantes ali na lista, né? E por que o Alexandre de Moraes vira, né, o grande, talvez assim, porque ele era o grande herói, então a gente está desmontando o herói, trazendo a ideia dos heróis? Acho que pode ter um pouco disso também. Pode ter um pouco disso também, porque na verdade, provavelmente tem outras mensagens para outras pessoas. Tem governadores, tem outros ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que estão ali. Talvez não interessem as mensagens com os outros, estou fazendo uma provocação também, né? Tem governador, tem senador, tem deputado, né? Será que ele não trocou mensagem com ninguém, né? Então, talvez a destruição do mito talvez seja alguma coisa interessante no momento, né? Por que fragilizar Alexandre de Moraes nesse momento? Sim, já foi o Toffoli, agora Alexandre de Moraes. Vai trocando, como o Felipe vinha falando. No site da CNN Brasil aqui, a reportagem dessa tarde é a seguinte: Fachin faz gesto de apoio a Mendonça em reunião fechada. O presidente da corte e o relator do Banco Master se reuniram na noite desta segunda-feira. Então, a repercussão de uma reunião de ontem à noite com o Fachin e o Mendonça. O presidente do STF, Edson Fachin, fez um gesto de apoio à condução do ministro André Mendonça, no caso do Banco Master, em reunião fechada nesta segunda-feira. Interlocutores do chefe da corte afirmam que o objetivo é dar respaldo ao trabalho de Mendonça, inclusive com a disponibilização de mais funcionários para seu gabinete, se for o caso. O vazamento de mensagens íntimas do dono do Master, Daniel Vorcaro, com sua ex-namorada, levou uma ala da corte a contestar a atuação do relator do caso. Outra ala, que é liderada por Fachin e conta com o apoio de ministros como Luiz Fux e Carmen Lúcia, porém apoia a atuação de Mendonça. A expectativa deste grupo é que a relatoria do ministro ajude a reparar, ao menos em parte, os danos à imagem do Supremo que o caso tem causado e ainda possa dar tração às articulações de Fachin pela criação de um código de ética para o Supremo, que vem se falando tanto, a gente já fez esse programa aqui também sobre isso. A investigação elevou a temperatura no tribunal devido à relação que Vorcaro mantinha com os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, ao incômodo também sobre a forma que a Polícia Federal conduz as apurações. O fato de ter elaborado um relatório com mais de 200 páginas sobre Toffoli incomodou todos os ministros, que viram no documento a caracterização de uma investigação contra o magistrado sem a devida autorização judicial. É aquilo que a gente vem falando aqui, esse Eu acho que a questão do Toffoli tem uma questão por trás, né? Que é uma questão política por trás que muito se comenta a respeito da necessidade de uma vaga extra no Supremo Tribunal Federal. Então, muito se fala do Toffoli, né? Tem toda uma discussão política se esses vazamentos, se esse dossiê não saiu do próprio Planalto contra o Toffoli, né? Então, por uma questão política por trás, se era o momento do Toffoli, como tinha, vamos dizer assim, um telhado de vidro, se ele não se sentiria acuado e renunciaria ao Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado que, às vezes, as imbricações políticas são muito grandes, né? Fontes dizem que tem alas no Supremo, tem alas dentro da política que entendem que o que aconteceu em relação ao ministro Toffoli era, na verdade, uma forma de fazer o famoso pede para sair, né? E não deu certo, tá? Então, ele foi abandonado e agora, quem sabe, a gente vai destruir o mito. Cuidado com isso também, né? Quando o Supremo Tribunal Federal vai muito atacado, tem que cuidar também se nós não estamos fazendo um espantalho para encobrir uma cortina de fumaça, usando uma cortina de fumaça para encobrir coisa que está por trás, né? Então, também, se a gente vai analisar politicamente, tem sim, né? Em Brasília se comenta muito a respeito de a vontade de se pegar a vaga do Toffoli para uma nomeação extra antes da eleição de 2026. É possível, né? O ministro Fachin se encontra numa posição bastante delicada, né? Porque ele precisa proteger a instituição, porque ele é o presidente do Supremo, então ele precisa proteger a instituição. Ele não pode sair queimando ministros. Ao mesmo tempo, ele percebe uma situação em que a exposição e fatos vinculados a determinados ministros fragilizam a própria instituição. Então é uma situação bastante delicada, né? Como que ele vai conseguir lidar para manter esse equilíbrio, ao mesmo tempo proteger a instituição sem que seus ministros sejam decapitados e, ao mesmo tempo, sem que os fatos envolvendo ministros maculem mais a imagem da instituição. Por isso que essa reunião com o relator ela é importante, né, para fortalecer
o Supremo numa perspectiva de fortalecer a investigação. O Bernardo coloca um questionamento aqui, a gente até falou, Bernardo, os debatedores deram a sua opinião, mas a gente pode pedir nesse final aqui um aprofundamento maior, que ele faz a provocação de que se vocês não concordam que as relações dos ministros são imorais, que não deveriam se envolver. Acho que vocês falaram aqui sobre isso, mas enfim, tem que ter o cuidado realmente muito maior, né, por ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, essas relações, professor. Aquilo que vem se falando, né, a mulher de César, né, era algo que no passado se falava muito, né, aos 53 anos quando começou a se falar da mulher de César, eu falei, há tempo que eu não ouvia falar disso, né? E justamente isso, quer dizer, a demonstrar para a sociedade a honestidade, a pessoa precisa demonstrar que é honesta, né? Não basta ser honesta, tem que demonstrar essa honestidade, tem que evitar a possibilidade de qualquer risco à sua imagem a partir da sua conduta. E quando se tem, né, algumas dificuldades de explicação em relação a conversas, relacionamentos, contratos, etc., isso sem dúvida nenhuma afeta esse dever ou esse conceito de honestidade que deve anteceder a própria necessidade de demonstrar essa honestidade, né? Então penso que passa por aí, né? Mas eu penso assim, né, já que a gente está mais ou menos se encaminhando, tem um ponto que eu acho que eu gostaria de trazer assim. Já vou, só para pegar esse ponto da professora também, esse rigor em não só manter a moralidade em todos os atos, mas de ser tão rigoroso nisso, de que mostrar isso, né, professora, de que realmente Eu tenho lá a minha reticência em falar em grandes moralismos, né, dessas relações, né, porque há um grande moralismo, porque eles são do Supremo Tribunal Federal, eles têm que parecer honestos. Na verdade, eles têm que julgar de forma honesta, né? Eles têm que serem bons juízes, eles têm que ser imparcial, eles têm que respeitar o direito. As relações privadas não deveriam poder interferir nas relações públicas, se chama republicanismo, mas não só porque sou ministro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que o servidor público, eu sou como professora de universidade, tenho a mesma obrigação do que o Alexandre de Moraes, né? Então não tiro da minha relação igual. Então o republicanismo é isso, é muito mais do que o moralismo, é o republicanismo, né? A moral, cada um vai pensar de uma maneira, parecer, tal, não, eu acho que é condição do exercício de um cargo ou de ser agente público. Então, realmente é muito importante. Será que é tomar uísque o problema? Daí vem a outra questão. Não, o problema não é tomar uísque, o problema não é ir na festa. O problema é quando isso é a via para que você macule uma decisão judicial ou que você desequilibre o sistema jurídico, né? Não é porque foi tomar uísque, não é isso. Tomar uísque poderíamos tomar, todos nós aqui, sei lá, desde que isso não fosse a moeda de troca para uma decisão judicial. E isso é uma questão republicana, né? Então eu acho que moeda de troca ou o caminho, né? Na verdade é o seguinte, o grande problema é naturalizar que eu só acesso às estruturas de poder no judiciário, no executivo, no legislativo a partir disso, né? E não por boas ideias e não por bons julgamentos, etc. Então, né, se é imoral, ilegal, isso importa pouco, né? O que importa é o efeito disso, né? E o efeito é dar uma sensação de que nós não estamos nos pautando mais pelas pautas republicanas, né? Nós voltamos a ser cortes, né? Aquilo que a gente não gostava das grandes monarquias, aquela troca de favores, aquela questão, aquele ranço que nós temos lá do passado, da vinda da família real. Nós gaúchos brigamos tanto para não termos mais, né? Isso nos afeta por isso, porque a quebra do republicanismo nos dói muito mais do que o parecer honesto. Na minha opinião, eu acho que é isso. É a mesma coisa, mas trazido por outro lado. Acho que é a questão da república mesmo. Mas é que eu penso que o Brasil nunca teve um republicanismo, né? As pessoas, a gente vive a vinda da família real para cá, né? A corte. A gente vive a corte, né? E aí eu discordo da Carolina em relação à questão dos gaúchos. Acho que a gente vive a nossa corte também, e a Revolução Farroupilha era uma forma de estabelecer a manutenção da corte. De outra corte, outro tipo de corte, mas era a corte também. Pode voltar ao seu ponto que o senhor queria colocar. Tem um ponto que eu acho que está caindo de maduro, que é a discussão referente à questão da delação premiada do Vorcaro, né? Se pode ou não pode, está se discutindo isso, né? Se ele é o chefe da organização criminosa ou não, ele tem que ser denunciado
como chefe da organização criminosa, caso se entenda dessa forma. Estou rotulando ele dentro dessa perspectiva. Contudo, o fato de ser denunciado não impede ele, em virtude do que se busca com uma delação premiada, fazer um acordo de delação premiada. Ou seja, ele teria uma condenação, ele seria denunciado, responderia o processo, mas ele poderia ter uma condenação mais branda dependendo de onde chegasse essa delação e de onde se entendesse que essa delação trouxesse benefícios para elucidação desses fatos que são objetos do inquérito e de outros fatos que não são ainda objeto desse inquérito. Então, esse é um tema que acredito que nos próximos capítulos vai ser um tema candente e que a partir do momento, depois que a gente tiver uma denúncia oferecida, depois que a gente tiver uma formalizada... vai trazer um outro ator, que é o PGR e o Ministério Público Federal, para dentro do nosso debate. Que não estão, que tiveram uma posição bastante estranha, digamos assim, diante de um pedido da Polícia Federal. Por outro lado, como titular da ação penal, achei que foi razoável ele dizer que precisava mais tempo para fazer a questão pedir a prisão, e o relator, o Mendonça, simplesmente disse, não foi te esperar, vou mandar prender. Não, para aí, calma aí, cadê o titular da ação penal? Eu, naquele momento, disse, opa, vamos ter aqui uma cena do próximo capítulo. Vai entrar um elemento novo dentro do nossas cenas do próximo capítulo, que é o Ministério Público Federal e o Procurador-Geral da República, o PGR, que está no final do seu segundo mandato.